Então, uma definição teórica da hipertrofia é o que é, na verdade, hipertrofia. Então, hipertrofia ela é definida como o aumento da área de secção transversal da fibra muscular, ou secção transversa da fibra muscular. Então, para entender isso, a gente tem que imaginar um músculo como um conjunto de feixes, vários feixes semelhantes a filamentos agrupados, não são vários filamentos agrupados, e a hipertrofia seria esse aumento do tamanho desses feixes, né? Ou seja, do volume total do músculo. Tá? Então esse conceito, embora pareça direto, é bastante abstrato, né? E esconde sim uma complexidade maior nesse processo. Então é o que a gente vai falar um pouco agora. Dê uma olhada nessa imagem 3D, tá? Então a hipertrofia ela representa o crescimento do músculo, mas nem todo aumento de tamanho é hipertrofia verdadeira. Então muitas vezes o que parece um crescimento muscular é apenas um efeito temporário, como por exemplo o inchaço causado pelo treino. Então essa definição é o ponto de partida para a nossa discussão aqui, mas vamos explorar por que o aumento do tamanho muscular envolve muito mais do que apenas a área de secção transversal, que a gente vai incluir processos biológicos e respostas adaptativas aí mais complexas, tá? Então, o desafio, na verdade, um dos maiores desafios ao estudar hipertrofia é que o aumento da área da secção transversal do músculo nem sempre corresponde à hipertrofia. Então, olhando esse gráfico aqui, a gente observa que a área de secção transversa, essa pontilhado verde aqui, ela cresce, principalmente nas primeiras sessões, né? Na primeira e segunda sessão, e coincide com o edema, né? O edema nada mais é do que um inchaço muscular, que vai diminuindo com o passar do tempo, com o passar das sessões de treinamento. E essa dissociação entre a hipertrofia, que é essa linha em preto, e a área de secção transversa, nos dá aí o resultado de que não é uma hipertrofia real, principalmente no início, né, de uma sessão de treinamento ou de várias sessões, que vai se coincidir só lá na frente, a partir de um bom tempo de treino. Então, o início é mais um edema, onde esse edema tem como consequência o aumento aqui da área de secção transversa das fibras, e não uma hipertrofia real. A hipertrofia real ela vai acontecer ao longo das sessões de treinamento. Então, esse aumento rápido, ele reflete um inchaço e não um crescimento muscular verdadeiro. Não é hipertrofia real. Então, essa dissociação nos leva a questionar a relação direta entre o tamanho muscular e a hipertrofia. Por isso que é muito importante a necessidade de diferenciar esses efeitos temporários, como o pump, por exemplo, de adaptações realmente fisiológicas, né? Adaptações crônicas, né? Hipertrofia de fato. Então, muitas vezes as pessoas acham que perderam massa muscular porque ficaram alguns dias sem treinar, e na verdade o que foi embora foi apenas o edema, o inchaço muscular. Então vamos detalhar aqui mais no gráfico. A área de secção transversal, ela dispara aqui nas primeiras sessões de treino, atingindo um pico na primeira e na segunda sessão, aqui. Aqui é o pico máximo. Depois ela aumenta gradualmente até atingir um platô,
Ela vai pegar e vai atingir, coincidindo com a hipertrofia, de fato. Tá? Então, esse aumento abrupto coincide ali com o pump, que é com o edema, que é essa faixa aqui mais laranja. Então, esse aumento da área de sucção transversa coincide com o pico do edema, né? Principalmente nas primeiras sessões de treinamento. E o que é esse edema? Nada mais é causado pelo pump, que é o acúmulo de água e metabólitos no tecido muscular. Então, o que é crucial entender aqui? Que nessas primeiras sessões não há hipertrofia real. Mesmo com um aumento visível aí da área de secção transversa, da secção transversa das fibras, essa hipertrofia ela não é real. Ela não é uma hipertrofia real, ela é só apenas um inchaço, um aumento da área da secção transversa e não hipertrofia. Então isso ocorre porque a hipertrofia é um processo crônico. Ela vai levar mais tempo. Ela exige semanas de estímulo consistente para se manifestar. Já o inchaço, por outro lado, é temporário e desaparece rapidamente sem o estímulo do treino. Se você fica uns dias sem treinar, você vai ver que você vai ficar mais murcho. Mas nada mais é do que o edema. Ou seja, é líquido, metabólitos dentro da célula muscular e que vai desaparecer rapidamente aí sem o estímulo do treino. Então esse fenômeno ele explica por que o aumento inicial de tamanho não é sinônimo de crescimento muscular de fato, mas sim um efeito transitório que pode enganar aí muita gente que busca hipertrofia. Tá? Então, hipertrofia é um processo crônico, não é um processo rápido que você vai conseguir aí em algumas sessões de treino. Tá? Então, a hipertrofia real ela é caracterizada pela adição de sarcômeros em paralelo. Né? São adições de sarcômeros em paralelos. É isso que é o final da hipertrofia. Né? É isso que a gente chama de hipertrofia muscular. Então, isso faz com que o músculo ele aumente de tamanho e de forma permanente, não temporária apenas, certo? É realmente construção de carne, né? E não apenas um inchaço. Então esse processo ele é bem diferente do inchaço muscular, conhecido basicamente o que a gente chama de hipertrofia sarcoplasmática. Então a hipertrofia sarcoplasmática resulta do acúmulo de água e metabólitos dentro do tecido muscular. Então, para ilustrar, se você interrompe o treino por 2 ou 3 semanas, por exemplo, o inchaço ele desaparece. É comum perder às vezes 2 até 10 quilos, porque esse ganho ele era apenas água e não músculo, não carne. Então, até intervenções artificiais como injetar produtos, né, intramuscular vai aumentar essa área de secção transversa, porque você está injetando um líquido, mas isso não é hipertrofia, isso não significa, não tem relação nenhuma com a hipertrofia, tá? Então esse exemplo ele mostra que o conceito da área de secção transversa é vago e não reflete necessariamente o crescimento muscular. Então a hipertrofia real ela exige adaptações estruturais no músculo, como o aumento do número de sarcômeros, que só ocorrem com estímulos prolongados e bem planejados. Então, falando mais sobre o inchaço muscular, né? Então, a hipertrofia. A gente tem 2 tipos de hipertrofia, que a gente chama de hipertrofia miofibrilar, que refere-se ao aumento do tamanho das fibras musculares, tá? Através do aumento dessas miofibrilas, que são as estruturas contráteis responsáveis pela contração muscular de fato. Então, esse tipo de hipertrofia é associado ao aumento da força e da capacidade de contração do músculo.
tá? Então, aqui dentro a gente tem a hipertrofia miofibrilar, você que tem um aumento aqui das miofibrilas, né, adicionando novos sarcômeros em série. Já a hipertrofia sarcoplasmática é mais um líquido, né, o inchaço muscular, né, então refere-se ao aumento do volume do sarcoplasma, na verdade. Então, o sarcoplasma ele vai aumentar de tamanho, o fluido intracelular dentro da célula muscular. Então, a hipertrofia sarcoplasmática nada mais é do que um aumento do volume muscular por essas vias, né? Acúmulo de metabólitos. Não, mas não necessariamente você vai aumentar a força ou a capacidade de contração do músculo. Tá? Então você não vai ter essa vantagem que a hipertrofia miofibrilar tem de aumento da força e da capacidade de contração. Porque você não está construindo fibra de fato. Então a maioria dos estudos indicam que o ganho de massa muscular e força em resposta ao treinamento ocorre principalmente devido à hipertrofia miofibrilar, tá? E não à hipertrofia sarcoplasmática. Então as evidências científicas que a gente tem aí confirmam o papel predominante do inchaço muscular nas primeiras semanas de treino. Apenas nas primeiras semanas de treino.